Hoje vamos falar de algo que à primeira vista vai parecer ou pode parecer ficção científica, mas não é. Está já a acontecer, designadamente nos Estados Unidos, em particular em Silicon Valley, mas também na China, Japão, Coreia e outros países onde a inovação mais disruptiva tende a aparecer, porque são mercados onde também dão condições para que essa inovação disruptiva apareça de forma mais acelerada. E que ideias é que eu vou trazer hoje aqui? Os carros autónomos, os robôs humanoides e também os caminhões autónomos ou sem condutor, que é isso que a autonomia aqui eu estou a falar numa ótica de não haver um condutor dentro, quer do carro, quer do caminhão. E estas ideias, que parecem hoje ficção científica, porque ainda estão distantes da maioria de nós, estão já a ser operacionalizadas. Não são apenas um protótipo, uma ideia que ainda está engavetada. Estão já a acontecer e podem sim vir a impactar muito o futuro e o mundo dos negócios. E é por isso mesmo que eu hoje trago para aqui uma reflexão acerca destas ideias disruptivas que podem ter muito impacto no médio prazo nos negócios. Não sabemos a velocidade a que isto vai ocorrer, basta olhar para o exemplo do ChatGPT, o que era há 2 anos e o que é hoje, e a velocidade a que proliferaram imensas inteligências artificiais que surgiram em cima da tecnologia do ChatGPT e, portanto, não sabemos com que velocidade isto se vai alastrar para o mundo, porque há muita coisa ainda a trabalhar, designadamente regulamentações, a própria tecnologia em si, a forma de como se pode colocar isso em grande escala. Portanto, há várias coisas que ainda têm que ser trabalhadas, é esta reflexão que vamos aqui fazer, mas é algo que qualquer empresário que quer antecipar tendências, que quer perceber como é que isso pode vir a impactar no seu negócio, tem que começar a pensar desde já. Portanto, não perca, fique comigo até ao fim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir, onde eu trago conteúdos que visam reforçar a competitividade das empresas, daquelas empresas que obviamente me seguem aqui no programa, onde eu trago estas ideias, estas reflexões acerca de estratégia, tendências, competitividade e de elementos que as empresas têm que terem atenção para que efetivamente se tornem mais competitivas. E hoje, não de forma diferente, vou trazer uma reflexão algo disruptiva, porque vamos falar, eu própria fui, o que me fez trazer esta ideia aqui para o Pode Competir foi que eu própria ando a ver várias coisas, vídeos, podcasts, a fazer até uma certa pesquisa acerca das tecnologias que eu hoje vou falar, porque nós vamos vendo as coisas, mas elas estão distantes ainda daquilo que é o ecossistema e o ambiente onde nós todos operamos. Porque ainda que já não sejam protótipos, como eu disse no início, nós não vemos isso no dia-a-dia. Portanto, torna-se uma realidade ao ser distante que não somos chamados a lembrar e a pensar nela todos os dias ou com regularidade. Mas este é o timing, exatamente quando estas coisas começam a gritar de que virão a ser um futuro, de que qualquer empresa que queira manter a competitividade, que queira estar na linha da frente dessa transformação, deve começar a pensar. E eu fui impactada, sobretudo, por alguns episódios de podcast e de apresentação destas ideias, e que eu disse, não, talvez seja o momento de também eu própria tentar fazer chegar à minha audiência isto que está a acontecer e a forma como isto pode impactar os negócios. Porque todos nós, quando as coisas são novas, não temos
uma varinha mágica que as coisas nos surgem. Nós também temos, eu própria enquanto consultora, tenho que pesquisar muito, tenho que ler sobre o que está a surgir, portanto, porque há muita investigação aqui por trás e eu não sou a dona da investigação e a dona da sabedoria. Portanto, eu própria também tenho que fazer estes mergulhos. E acho que é o momento, então, de partilhar aqui com vocês e apelar à reflexão, mas também à vossa imaginação. À vossa imaginação, porque nesta fase em que as coisas ainda não são tão visíveis assim, é preciso apelar à imaginação para que o empresário consiga pensar em como é que eu posso trazer esta ideia para o meu negócio, como é que estas tecnologias vão impactar no meu negócio, como é que eu posso tirar proveito, ver isto como uma oportunidade e, porque todas elas têm ameaças e oportunidades, ok? Para algumas empresas, neste momento, serão mais ameaça do que para outras, mas veja isto sempre numa ótica de, ok, está a surgir isto, é algo disruptivo. Como é que o modelo do meu negócio, como é que o meu negócio pode ser impactado por isto e como é que eu posso reformatá-lo para que acolha isto que está a acontecer de forma positiva e não negativa. E, portanto, é este exercício de reflexão e de imaginação que o convido hoje aqui a fazer comigo, aqui no Pode Competir, e naturalmente aqueles apelos habituais, caso goste do tema, caso veja isto com relevância, ajude-me também a manter aqui o programa, a crescer aqui no YouTube, partilhar isto com mais pessoas e, portanto, faça um like, partilhe com alguém, com algum empresário que você saiba que também pode ser relevante para ele saber e fazer estas reflexões, porque isso também me vai ajudar aqui a mim e eu ajudo a si e você ajuda-me também aqui deste lado a crescer aqui no YouTube para poder também manter aqui o programa. Não quer dizer que se eu não crescer não vá mantê-lo, não é isso, não foi esse o propósito com que eu criei este programa foi criado numa ótica mesmo de ajuda, nem que fosse para impactar apenas uma pessoa, foi essa a ótica, mas todos nós queremos crescer e uma forma de me ajudar é realmente subscrevendo o canal, partilhando, fazendo like, comentando. É gratuito, não lhe custa nada, custa apenas um segundo, um gesto e isso pode ajudar também a mim. Bom, mas sem mais delongas, vamos então partir para esta realidade do... Isto parece ficção científica, mas está já a acontecer e a acontecer num nível operacional, não de prototipagem. E mais numas áreas do que noutras, vamos percorrê-las, portanto não vou aqui adiantar, portanto que senão parto já aqui o episódio todo, já desorganizo já isto tudo, mas veja isto como algo que talvez venha a acontecer. Veja isto como aquele exemplo que quando a Apple surgiu, e note-se que muito mais disruptivo agora, mas também foi disruptivo quando a Apple criou o telemóvel sem teclado, foi muito disruptivo na altura, veja-se agora ao mercado, todos os telemóveis são sem teclado. Quando surgiu, era a BlackBerry, era assim o topo dos tops, também toda a gente, aparentemente, uns logo mais otimistas, mais amigos da inovação, isto vai ser extraordinário, até porque a Apple, aquilo não cai do céu, aquilo cai de um estudo também de como é que seria possível melhorar a experiência do utilizador, portanto, na utilização de um telemóvel. E, portanto, há ali muito estudo por trás daquilo que seriam, que eram as necessidades do consumidor,
que poderiam vir até surgir novas a partir da criação de um novo layout e de uma nova configuração e de uma nova forma de interagir com o telemóvel. E foi altamente disruptivo na altura. E muita gente, talvez num primeiro surgimento do primeiro telemóvel, não migrou logo para não só pelo preço, mas mesmo quando surgiram os primeiros com um preço se calhar já mais baixo, mas há sempre ali uma descrença, há sempre ali no início uma fricção, não digo uma rejeição, mas alguma cautela, alguma prudência em relação à mudança. Muitas vezes há até uma certa... Porquê? Estava a faltar o termo aqui do ponto de vista da mudança, mas que não é fricção, é a palavra que eu queria usar, mas é uma certa rejeição da mudança, mas também não é a palavra rejeição, mas não interessa, acho que consegue perceber o que eu quero dizer, que é as pessoas têm resistência, isto estava difícil, resistência à mudança, porque as pessoas estão habituadas a trabalhar. No caso, imagina os telemóveis com uma determinada tecnologia, com aquele formato, com as teclazinhas, com aquela forma de funcionar, com as mensagens escritas, portanto, não estavam ambientadas. E ao não estarem ambientadas, no início, acham que aquilo vai ficar por ali, a Apple vai ter aquele telemóvel, outras marcas vão ter outro, mas repare o quanto isso se estendeu a muitas outras tecnologias. Hoje em dia nós vamos, por exemplo, a um McDonald's e não só, e temos aqueles MUPIs onde nós fazemos a nossa encomenda, tudo com tecnologia touch, tudo no ecrã, a pessoa clica aqui, acolá, e N tecnologias, os tablets, quantas coisas surgiram depois daquela ideia da Apple. E é a mesma coisa aqui sobre isto que eu vou hoje aqui falar. Portanto, os carros autónomos, os robôs humanoides, os caminhões autónomos e também, vou ver se tenho tempo para falar também de uma outra tecnologia que é os drones utilizados para as entregas, porque também tem a ver com estas questões da mobilidade. E por isso, não sei se está familiarizado já com estas tecnologias que eu aqui acabei de citar, ou se não está, mas esteja ou não esteja, o que mais importa aqui, que é pelo menos esta a reflexão que eu quero trazer aqui, é como é que você vai usar essa informação, como é que você vai usar esse conhecimento, o tomar consciência de que isto é já uma realidade. E vamos começar por onde? Precisamente por os carros autónomos. Porque hoje em dia, e antes até num preâmbulozinho, hoje em dia qualquer tecnologia que surge, a velocidade a que ela se torna operacional, assume uma escala de grande dimensão. É muito maior do que o que era aqui há 10 anos ou há 20 anos, então nem se fala, não é? Mas estou a falar, ou seja, a velocidade em que se tem passado dos protótipos, da fase de testes, para depois uma escala industrial capaz de colocar no mercado massivamente determinadas soluções, acelerou muitíssimo. E isso traz desafios às empresas do ponto de vista também da própria velocidade de adaptação, à medida que estas coisas vão surgindo, mas isto é inegável. E, portanto, como eu costumo dizer, pese embora seja um novo desafio, um desafio acrescido que é trazido às empresas, que é a quantidade de coisas e a velocidade a que as empresas têm que se adaptar rapidamente, coloca efetivas exigências às empresas. Portanto, quanto maior
for a antecipação do pensamento estratégico das soluções que a empresa, mesmo que hoje ainda não haja condições operacionais para implementar a solução. Poderá ser o caso aqui, nos casos que nós vamos citar. Porém, ter já um pensamento estratégico naquilo que poderá vir a ter de alterar na configuração da sua empresa. E mais, pode haver etapas preparatórias que a sua empresa ainda não esteja a fazer e pode começar já a fazer para que, quando isto se torne numa realidade em escala, você acomode isso de forma tranquila na sua empresa e na sua operação e no seu modelo de negócio, porque pré-preparou a sua estratégia e a sua empresa para essa realidade. Quanto mais você antecipar esses movimentos, mais velocidade você ganha. E no fundo, este é muitas vezes o grande interesse estratégico de olhar para estas tecnologias mais disruptivas, que nos parecem ainda muito um filme de ficção científica, mas que é essa antecipação que lhe vai trazer velocidade quando a realidade chegar mais perto de si. E então, começando aqui pela primeira linha, que é os carros autónomos, que vai revolucionar totalmente a mobilidade, a forma como nós todos nos movimentamos, a forma como as próprias mercadorias são movimentadas, vai revolucionar processos logísticos, obviamente isto tem impactos diferentes. Por exemplo, se você é um operador hoje de entregas, hoje se você é um operador de táxis, por exemplo, mesmo de Uber e Bolt, ou seja, o seu trabalho é, no fundo, transportar pessoas e mercadorias, quer seja uma empresa, quer seja um profissional liberal, portanto, independentemente da sua tipologia, isto ainda terá mais impacto. Porquê? Porque neste momento é uma ameaça e você tem de ver, ao invés de que há muito aquele discurso, e espero que não seja o seu caso, esteja num destes setores que vai ser altamente impactado. Em vez de usar aquele discurso de tem que travar isto, o mundo não pode permitir isto, ou seja, ficar à espera de que o mundo negue a inovação, negue aquilo que está a acontecer, porque isso muito provavelmente não irá acontecer, como é óbvio, como nós temos visto em muitas outras tecnologias. Você tem que pensar em como é que vai reconfigurar o seu negócio. Imagine que você hoje é um taxista ou tem uma empresa, por exemplo, que há muitas pessoas hoje em dia que até já começaram por ser condutores de Uber e hoje têm empresas que têm frotas de carros associados à Uber ou à Bolt ou outro qualquer aplicativo, isto aqui não é publicidade, e que contratam motoristas para fazer esse serviço, mas já têm uma empresa com vários carros. Como há também operadores de táxi que também começaram por taxistas e que evoluíram para empresas já com vários carros, que até de diferentes dimensões e com motoristas a seu cargo. Portanto, independentemente da forma como você gera, isto vai, naturalmente, neste momento é uma ameaça ao seu negócio. E você tem que pensar, tal exercício de imaginação e de reflexão, de como é que você adapta a sua empresa para quando esta realidade começar a surgir de forma massiva. Mas também, para muitas empresas, poderá ser uma oportunidade de redução de custos de logística, porque tudo isto tenderá a aparecer como qualquer serviço logístico. Há empresas que têm serviços logísticos próprios, mas muitas subcontratam empresas de logística para isso, que são muito mais eficientes, que
têm rotas que passam, portanto, muito mais eficientes do ponto de vista do custo e, portanto, tenderá a surgir como a tal dinâmica as a service, que é as dinâmicas do prestação de serviços, de mobilidade. Só que essa mobilidade passará, muito provavelmente, à medida que a tecnologia prolifera, muito provavelmente sem condutor. E ao não ter condutor, o custo é reduzido. A própria otimização da rota também virá a reduzir esse custo. E ao reduzir esse custo, tenderá a ser um serviço provavelmente mais barato para quem precisa dos serviços logísticos e de serviços de entregas. E, portanto, toda esta realidade da mobilidade e dos carros autónomos, para muitas pessoas, quando ainda se fala, algumas podem até nem estar conscientes, mas acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar disto, porque isto tem-se falado amplamente, mas tenha, como eu disse no início, aqui não é tenha ou não tenha ouvido falar disto, tenha-se já inteirado ou não disto. Aqui o desafio é, independentemente de conhecer ou não, o que é que você está a fazer com essa informação. Porque hoje, nos Estados Unidos, designadamente em São Francisco, em Phoenix, Silicon Valley, como toda a gente sabe, é o motor da tecnologia dentro dos Estados Unidos. Não quer dizer que não haja outros, mas é ali um hub em termos de desenvolvimento das maiores inovações que saem ali daquele ecossistema. E já existem hoje a operar com várias viagens, centenas, para não dizer milhares de quilómetros percorridos. É um serviço já em operação, o serviço de robotáxis, em que se chama um táxi, surge um carro sem condutor e a pessoa vai para o seu destino. E isto para nós, que ainda não existe aqui no nosso país, é realmente muito distante. Mas aqui fica aquela pergunta essencial que eu digo sempre. Atenção, quem diria há 2 anos que o ChatGPT, quando surgiu, que até já foi há mais de 2, mas compare há 2 anos o que era e o que é hoje. O que era a realidade dos vários aplicativos com inteligência artificial que existia há 2 anos e que existe hoje. E a velocidade a que se deu uma evolução gigante daquela tecnologia que surgiu. E isto já não estamos a falar apenas de protótipos. Já temos empresas como a Waymo, que pertence à Google, em que o serviço está ativo. É um serviço que as pessoas podem utilizar como chamar um Uber, um táxi com um motorista. Já está a acontecer com qualquer pessoa que queira ter este serviço, queira ter esta experiência, queira utilizar este serviço. Outra empresa, que é a Cruise, da GM, que tem o serviço ativo em várias cidades americanas. Lá está, ainda não está em toda a América, mas já está em várias cidades americanas. A Baidu, operação também feita de robotáxis, mas na China. Aliás, eu diria que a China, a este nível, até já estará bastante mais avançada do que até os Estados Unidos, porque nós vemos, por exemplo, a China, o quanto evoluiu no setor automóvel nos últimos anos, designadamente nos veículos elétricos, quando há 20 anos não se falava em indústria automobilística na China. E ela evoluiu de uma forma gritante e evoluiu também para esta operação dos táxis autónomos, dos carros autónomos sem motorista.
e está já a testar em várias cidades na China. E já tem, por exemplo, algumas delas, designadamente a Cruise, que já está em várias cidades americanas, hoje já reporta milhões de quilómetros percorridos de forma autónoma, sem que tenha havido qualquer problema durante a viagem. Muito pelo contrário, tem-se vindo a demonstrar que estas tecnologias que assustam por não haver o comando humano possam gerar mais acidentes, possam ser mais perigosas, possa haver mais atropelamentos. Esta é sempre aquela rejeição que surge à mudança quando surge este tipo de tecnologia. Mas estão a comprovar estas empresas que já atuam do ponto de vista operacional e não só de protótipo, estão a provar que são até mais seguros do que quando existe uma intervenção humana. E por isso, isto não é uma ideia, sim, que vai crescer, isto não é uma ideia que vai ainda ter que ver como se vai expandir, como os mercados vão aceitar estas novidades e como é que se vão adaptar a regulamentações. Tudo isso está e ainda vai acontecer, ainda vai ser maturado, mas comece já a pensar, ok, que impacto é que isto vai ter na minha empresa? Que impacto é que isto vai ter no meu modelo de negócio? Porque, como eu disse, empresas de logística têm que pensar isto de uma forma totalmente diferente de empresas que utilizam os serviços de logística e que apenas poderão ter que fazer aquela mudança de eu hoje contrato este serviço que tem uma pessoa e um entregador em detrimento de um outro. E, portanto, como é que você vai ajustar isto no seu modelo de negócio? Porque acredite que aquela crença, como eu dei o exemplo, e dei um exemplo que já é completamente para todos conhecido e de percepção fácil, do telemóvel, portanto, quando surgiu o iPhone, porque é precisamente para você ver que uma coisa que parecia estranha, de repente entranhou-se de tal maneira que tudo começou a surgir como touch e os ecrãs e etc, tudo em torno daquela tecnologia que parecia tão estranha, não é? O facto de não haver um teclado e ser tudo no ecrã, portanto, ao toque de um dedo. E esta realidade vai surgir, como vai surgir também como uma solução para as próprias estratégias de quem lida a nível governamental ou quem gera as cidades, nomeadamente nós, no nosso caso, as câmaras municipais, os municípios, até tender a privilegiar, portanto, deixar de haver os tais sítios cativos para táxis. Não sabemos. Porquê? Porque este tipo de modelo de negócio, de logística, em que o carro não precisa propriamente de ficar ali parqueado à espera de um qualquer utilizador, no caso dos táxis, reduz até as necessidades de parqueamento. Portanto, veja isto como uma tecnologia que já não é um mero protótipo, que você não sabe, ninguém sabe como é que, provavelmente estas empresas já estão a pensar estratégias para o fazer, como é óbvio, não é? Mas não vão divulgá-las já ao mundo, porque inovação traz isso por trás, não é? Portanto, segredo é alma de negócio, eles vão partilhando, muitas vezes dentro de um ecossistema muito... nem sempre é segredo dentro do próprio ecossistema, para que o ecossistema evolua como um todo, porém já está a acontecer do ponto de vista comercial. Portanto, empresas já a operarem desta forma, nos Estados Unidos, China, Japão, portanto, países onde estas tecnologias entram de forma mais acelerada, ok? Mas isto pode mudar muito ao nível dos custos, porque
todos os custos que você tem com logística podem mudar consideravelmente. Portanto, veja isto como uma oportunidade e, nos casos em que é uma ameaça, veja isto, como é que eu posso transformar o meu negócio para poder fazer face a esta realidade. O segundo ponto que vos queria trazer é a questão dos robôs humanoides. Já existe muita coisa robotizada a tentar substituir a mão de obra humana, tudo isso já é realidade. Acho que isso também é claro para qualquer empresário e, portanto, mesmo que ainda não utilize, não é? Daí eu ter dito no início que a adaptação, o pensamento estratégico, o pensamento crítico em relação às coisas e como você pode adaptar, pode, nesta fase, ser já um alerta para, ok, como é que eu começo a adaptar a minha operação para surgirem outras realidades, portanto, desta robotização. Porque quem negar que isto vai acontecer, que vai haver substituição da mão de obra humana em muitas áreas, isto é discutível, eu não vou entrar nesta discussão da perda de empregos, não vou debater aqui isso, podemos num outro programa, se você quiser, fazer essa reflexão, não é aqui o foco. Aqui o foco é olhar para isto e escolher de que lado se vai querer estar, porque as empresas que vão que negam isto, vão ter que competir com as empresas que vão introduzir, ou que já estão a introduzir, portanto, esta robotização e a substituição de várias operações por braços mecânicos ao invés dos braços humanos. Porém, aqui, não é propriamente essa robótica que eu estou aqui a trazer, estou a trazer aquela realidade que tem vindo a ser trabalhada por várias empresas que estão neste momento a desenvolver os robôs humanoides, que são aqueles que são capazes de imitar o comportamento humano e, por isso, fazer operações tipicamente humanas, como cozinhar, sei lá, passar a ferro, fazer tarefas domésticas, limpar a casa, portanto, ou seja, aquelas tarefas que não são, por exemplo, um braço mecânico acoplado a uma máquina em que o próprio braço faz o trabalho, por exemplo, que antes era um homem a fazer. Isso é um braço acoplado a uma máquina. Aqui estamos a falar de ser um robô humanoide, humano, não é? Não é um que é humano, não é? Mas, portanto, um robô que tem todo um corpo em que se move, se locomove, se vai buscar as coisas, vai buscar os ingredientes, vai, no caso de cozinhar, buscar os ingredientes, parte os ingredientes, mistura os ingredientes, sabe fazer a receita, liga ao fogão, põe a funcionar, ou seja, toda esta realidade que é ainda só feita pelo homem. Portanto, o conjunto das operações e o conjunto das tarefas. E esta ainda é uma tecnologia que não está num estado tão avançado como o caso dos carros autónomos, que eu há pouco falava, porque ela está ainda a ser testada, está ainda a ser aprimorada para que realmente a solução seja, do ponto de vista do custo-benefício, uma solução que, quando for aberta ao mercado comercial, quem a vai adquirir veja um benefício que compense o quanto vai custar. Está também a tentar-se, portanto, as empresas estão a trabalhar nisto, a tentar que o próprio custo da solução reduza,
portanto, depois de operacionalizar, mas também colocá-la em escala industrial, de produção em escala industrial. E, portanto, ela ainda está numa fase, digamos, de desenvolvimento, porém já com testes muito sólidos. E a Tesla, que é uma das operadoras ou fabricantes que está neste segmento, fala inclusive que esta tecnologia que eles estão a desenvolver, este robô humanoide da Tesla, que é o Tesla Optimus, que ele já foi apresentado pela Tesla. A Tesla diz que poderá ter um custo de $20.000, ou seja, já começa a posicionar em termos de preço. Provavelmente até já estarão a comercializar, não é? Para fazer os tais testes em maior escala, tem que começar depois a ir para uma solução de mercado, não ficar apenas concentrados, portanto, na fase de prototipagem. Portanto, já apresentou a solução e os testes que tem feito já têm trazido realmente um vislumbre de que poderá vir a ser algo muito disruptivo. Designadamente, um dos testes que a Tesla apresenta, e basta pesquisar que poderá encontrar vídeos sobre isso, vários vídeos sobre isso, é, por exemplo, o ato de partir ovos, que, como sabem, é uma operação extremamente sensível, porque os ovos partem-se com muita facilidade quando nós pegamos nele, e portanto o robô tem que ter ser sensitivo e exercer apenas a força necessária para não esmagar o ovo quando pega nele. E portanto, tudo isto está testado e já existem vídeos demonstrativos que o convido a ver, porque às vezes, para se fazer esta reflexão, tudo isto, quer os carros autónomos, aquilo que eu falei, quer agora aqui os robôs, pesquise, basta pesquisar na internet e você encontra muita coisa sobre isto, que talvez também o ajude a fazer o tal exercício de reflexão e de imaginação de que como é que isto poderá vir a ser introduzido dentro da minha atividade. E temos aqui esta Tesla Optimus, o Tesla Optimus, não é? Porque a empresa é Tesla, não é? Mas chamou ao seu robô humanoide o Optimus. A Agility Robotics, que é robôs para armazéns logísticos, que a própria Amazon já está a utilizar. Aqui, como é para armazéns, não precisam de ser os tais robôs tão de detalhe, das tais pequenas tarefas domésticas, mas está já a operar. A própria Samsung e a LG, que tem muita dinâmica dentro daquilo que são equipamentos para uso doméstico, também estão a desenvolver robôs domésticos com funções de apoio. E o que é que neste momento você poderá estar a pensar? Bom, mas isto são robôs domésticos e, portanto, para o uso de tarefas domésticas, portanto, tranquilo, porque não vai mudar nada aqui na minha empresa. Mas aí é que entra. Se você estiver num setor de hotelaria e restauração, num setor, por exemplo, que presta serviços domésticos, e em setores onde há esta intervenção humana com este nível de detalhe em termos das tarefas, portanto, um conjunto de tarefas, portanto, que implica o robô mover-se, portanto, ir ali buscar alta. Toda esta realidade, há muitos negócios que são assentes neste tipo de operação. Serviço de mesa na restauração, o serviço de cozinha, a arrumação dos espaços, portanto, os serviços de limpeza. Também nos serviços domésticos, os serviços de limpeza, serviços de apoio a idosos. Portanto, existem inúmeros serviços, inúmeros setores, inúmeras realidades de atividade económica que podem ser impactadas por o surgimento destes robôs. No início, você poderá dizer,
pelo preço e se calhar o robô não vai conseguir fazer tanta coisa, eu prefiro pagar a alguém. Só que é tal questão que hoje você vê assim, porque ainda vê a tecnologia como algo muito caro, algo que se calhar neste momento ainda não tem um nível de sofisticação que consiga substituir realmente uma força humana, só que a velocidade de transformação e de inovação e de novas descobertas e da própria, o baixar do custo da própria tecnologia vão acontecer, vão continuar a acontecer, vai-se continuar a trabalhar nisto. E isso vai fazer com que você tenha os tais dois caminhos, ou seja, não quer dizer, neste momento você não pode fazer nada de imediato com isto, mas a antecipação é o segredo de você se preparar para quando isto começar a ser o tal telemóvel que prolifera aí no mercado, só que em formato robô, não é? Humanoide. Portanto, e isto pode ter muito impacto em vários setores. E agora, você pode mais uma vez ver isto como, bem, eu estou nestes setores, para algumas coisas isto é uma ameaça, isto tem que ser, você tem que ver onde é que isto é uma ameaça e onde é que isto pode ser uma oportunidade. E ver como reduzirá a ameaça e tenderá a aproveitar e a ver mais isto como uma oportunidade. É este o jogo, é esta a reflexão, é este o exercício de imaginação que eu o convido, portanto, a fazer. O terceiro ponto que trago aqui, que está também ligado com o primeiro, mas porque é que eu desliguei? Você vai perceber porque é que eu desliguei, que é a questão dos caminhões autónomos ou de, portanto, caminhão sem motorista ou sem estar alguém a conduzir. Os caminhões é um serviço que já está a ser, mais uma vez, não é ficção científica, não está apenas em fase de protótipo, já estão a ser feitas rotas comerciais de transporte de mercadorias com caminhões autónomos. Aonde? Nos Estados Unidos, na China, sobretudo, talvez noutros mercados, eu só analisei os Estados Unidos e a China, mas está já a acontecer. E a própria Uber, para além de estar já dentro dos serviços e a caminhar para os serviços dentro dos carros autónomos, com os ditos carros autónomos, tem também já um serviço criado com estes caminhões autónomos. Ou seja, a Uber não é o desenvolvedor da tecnologia, do caminhão em si, certo? Mas, como operador logístico, já está a trabalhar junto com estas empresas que estão a criar os caminhões autónomos para, efetivamente, os serviços logísticos que poderá oferecer através da Uber Freight, que é assim que criou esta linha, o serviço possa ser oferecido com o tal caminhão autónomo, tendencialmente com economia do custo da mão de obra, economia de combustível, economia de tempo, porque permite, por exemplo, toda a gente sabe, mesmo quem não tem uma empresa de logística, hoje é de conhecimento comum e sobretudo, obviamente, das pessoas que têm uma empresa e que trabalham com logística e têm às vezes caminhões próprios ou subcontratam uma empresa de logística, que os camionistas têm que parar de X em X horas para descansar. Existe até um controlo dessas paragens por parte da polícia. Porquê? Porque o ser humano pode adormecer, o ser humano assim, tem que descansar, ou seja, não pode estar ininterruptamente porque o corpo pede descanso. Isso não vai acontecer
com um caminhão autónomo. Essa realidade não se aplica a um caminhão sem motorista. E, portanto, isto vai transformar totalmente a logística de transporte de mercadorias. E você, quer esteja mais uma vez do lado de um operador logístico, olhe como já está a olhar a Uber para isto, como já está a olhar, eu tenho aqui mais dois exemplos, na verdade 3, a Aurora e o Aimo Via, Too Simple, que fazem, portanto, já rotas comerciais, e esta Too Simple faz travessias interestaduais já nos Estados Unidos, e este serviço de Uber Freight. Haverá outros, isto foram exemplos que eu fui buscar, porque queria aqui concretizar um pouco isto, para que você, se quiser, vá à internet, pesquisa, põe o nome destas empresas, pode até pesquisar, olha, utilize o ChatGPT, e que eu própria, em muitas coisas, recorri. Agora, há sempre uma coisa que eu gosto de dizer, ChatGPT já tem um nível de precisão muito alto, mas não custa nada a seguir, ele identifica uma solução, vá ver a solução, vá ver com os seus olhos, vá ver os vídeos, vá ver o que está partilhado acerca de, entre na própria site da empresa e veja o serviço. Pode, eventualmente, atenção, ter que entrar nos .com, nos sites, portanto, que são vistos nos Estados Unidos, ok? Porque se o serviço não está na Europa, não faz sentido nenhum estar já nos sites que são aqui, portanto, da Europa. Portanto, ou seja, veja com os seus olhos. Conhecimento é super importante para você preparar estrategicamente a sua empresa. E, mais do que ter o conhecimento, é pensar em como vai aplicar esse conhecimento que você adquiriu, que você, entretanto, percepcionou dentro da sua empresa. Porque quer você tenha uma empresa que tem veículos de transporte de mercadorias, pequenos ou grandes, porque podem ser carros ou caminhões. Porque há muitas empresas em que a logística é feita através de carros. Carros ou furgões ou o que for, não é? Portanto, que não são caminhões, mas também pode ter caminhões ou pode ter as duas realidades. E como isto pode impactar na sua empresa. Você pode, neste momento, dizer assim, mas eu tenho apenas um comércio. Enfim, será que você neste momento provê às pessoas uma entrega ao domicílio? Será que, talvez não. Então, será que eu posso começar por aí e depois mais tarde incorporar? Ou seja, em tudo tem de haver pensamento estratégico. Não pense que você ficar de fora o vai proteger. Você negar o que está a acontecer o vai proteger. Você só se protege tomando conhecimento, verificando que impacto é que isso tem e vendo de que forma você pode se adaptar. E isto, neste caso aqui, quem fala muito sobre isto, inclusive em alguns podcasts que eu tenho visto sobre isto e alguns vídeos que eu tenho visto das próprias, da apresentação das próprias soluções, como eu disse, isto aparece como uma solução altamente disruptiva daquilo que é a logística de transporte de mercadorias. Fala-se, obviamente, ok, mas isso tem que ser regulamentado, que isto não pode ser assim, porque não sei o que, entende? Portanto, fala-se tudo isso, fala-se das questões da regulamentação. Aliás, aí é sempre muito citado que porque é que muitas destas coisas não surgem na Europa e surgem nos Estados Unidos e na China, porque a Europa
até há quem já diga, não é, que eu não gosto de dizer isso porque há empresas altamente inovadoras dentro da Europa, mas só vou dar isto para você perceber o contexto do que muitas vezes se diz lá fora, designadamente nos Estados Unidos, para quem quiser ver vídeos e podcasts feitos pelos americanos, é muito dito que os Estados Unidos inventam e a Europa regulamenta. E em muitas coisas isso acontece, sim, nós percebemos que isso acontece, porque a Europa tem uma preocupação muito grande, ou maior, ou acrescida, que os Estados Unidos não têm, de questões ligadas, por exemplo, àquilo que é o nosso Estado Social. É sabido que a Europa tem um modelo social totalmente diferente do modelo social dos Estados Unidos, isso é sabido. E, portanto, naturalmente, tem uma maior preocupação do impacto que isto vai ter no emprego, no impacto que isto poderá ter também ao nível da segurança. Portanto, tem algumas preocupações que acrescidas e que fazem muitas vezes obstaculizar o aparecimento de algumas inovações disruptivas, porque praticamente não se consegue pôr nada no mercado aqui na Europa sem que esta regulamentação já exista. E nos Estados Unidos muitas vezes não é assim. Ela surge, quer seja em fase de testes ou de protótipos ou já de expansão para escalas menores, e a regulamentação vai sendo feita muitas vezes até com a ajuda e a interação com as empresas que estão a desenvolver as soluções. Portanto, aqui na Europa você poderá dizer, bom, está bem, mas isto é uma realidade tão distante que quiçá ainda vai demorar muitos anos a cá chegar, e portanto não me vou agora preocupar com isso. Volto a dizer, nunca saberá a velocidade a que surgirá. E estes alertas também são apresentados, esta realidade da automatização, de que muitos empregos vão ter que ser reconfigurados. Portanto, também é importante, se você neste momento está a pensar que também tem esse tipo de preocupações, as pessoas não vão ser descartadas porque sim, porque vão surgir outro tipo de necessidades do ponto de vista do trabalho e do emprego, como já aconteceu em várias revoluções ao longo da nossa história. Agora, negar é o pior lugar onde você pode ficar. Talvez possa ser também pensar nesses planos de como é que você vai reconfigurar alguns postos de trabalho que você tem hoje na sua empresa, que novas necessidades vão surgir e que formações é que você pode querer convidar os seus colaboradores a começar a desenvolver já, para um dia mais tarde não perderem o emprego. Aliás, isto desde logo, na minha opinião, tem que ser uma preocupação do próprio trabalhador. Só que às vezes o trabalhador está numa zona segura, acha que já está há muitos anos na empresa e que não vai perder o emprego, e eu acho que também é um trabalho do empresário alertar, promover programas de formação dentro da própria empresa, ou seja, pode não ser dentro da empresa, pode ser pagar uma formação externa, mas ser o impulsionador dessa formação. Isto também é uma atitude de consciência social e de preocupação com os seus recursos humanos, mas sem ficar preso de que isto é assim, vai continuar assim e para sempre será assim. É este alerta que eu deixo. E eu ainda ia falar dos drones, mas vou deixar para um outro episódio. Vou só deixar aqui uma pincelada, porque falei dele no início, que é basicamente este serviço de entregas, porque há muitas entregas que nem precisam da deslocação de um carro, e esta realidade é hoje, aqui vi isto mais a acontecer na China,
que um drone entrega, uma pessoa faz um pedido, por exemplo, olha, eu vi um vídeo extraordinário que vou partilhar aqui e assim fecho, e depois noutro episódio posso trazer essa realidade, que é um vídeo em que a pessoa está junto a um painel, um MUPI, tipo aquele que nós vemos nos McDonald's, em que tem vários operadores de alimentação, portanto, restauração que entregam, não é? Portanto, as refeições. E tem lá até as cadeias internacionais, algumas cadeias só chinesas, que nós nem sequer conseguimos ler aquilo, portanto, eu vi isto num vídeo. E a pessoa chega lá ao painel, clica, como quando nós vamos ao McDonald's ou outra experiência qualquer que já tenha tido com isso, clica no ecrã, escolhe o menu, escolhe o que quer, diz o ponto onde está, e o ponto onde está identificado nesse MUPI, para você dizer assim, eu estou no sítio X. Escolhe, paga, e passado uns minutos aparece um drone que deixa o que você pediu. E não pense que lhe entrega a si, não entrega a si, ou seja, há toda uma logística montada. E ele para na caixa, quase como nós hoje vemos as caixas onde os entregadores humanos deixam as nossas encomendas muitas vezes da internet, não é? Que antigamente era tudo nos correios, mas agora não, e há várias boxes até nos supermercados, caixas da UPS, caixas de outros operadores, em que deixam lá a nossa encomenda e nós com um código vamos buscar essa encomenda, certo? E então é a mesma logística, só que adiciona-lhe o drone pousa para que, não é? A sinal, pois aquilo deve ter, obviamente, tem tecnologia incorporada, não é? A encomenda entra na box e o drone vai à sua vida, não é? E a encomenda fica lá e a pessoa que comprou tem o código, retira a encomenda, retira o conteúdo, porque no caso em que eu vi ainda vai ao requinte de ter uma embalagem que a pessoa que recebe é uma embalagem fácil de fechar assim, e tem lá um dispensador para se colocar a embalagem para depois ser novamente utilizada. Portanto, ou seja, ainda tem a componente ambiental e de sustentabilidade incorporada. Portanto, é extraordinário as coisas que estão a surgir e, portanto, você tem que estar atento. E muitas vezes, para estar atento, você tem que ter a preocupação de ver o que está a acontecer nestes mercados, onde as tecnologias disruptivas aparecem mais rapidamente e que estão a surgir e que já estão em operação, antes até mesmo de chegarem aqui à Europa. Mas elas vão chegar. É isto que eu quero deixar-lhe este alerta e convidá-lo mais uma vez a fazer a tal reflexão, a fazer um exercício de imaginação de como é que, quando isso chegar, isso vai impactar na sua empresa, fazer um diagnóstico para perceber se a sua empresa tem que dar outros passos prévios para, quando estas realidades que eu aqui falei se tornarem operacionais aqui, se a sua empresa já está preparada para as receber ou não, cenarizar, portanto é muito importante também cenarizar quando se faz o planeamento estratégico e naturalmente ver que em muitos eixos isto pode trazer em simultâneo ameaças e oportunidades e como é que você vai trabalhar cada uma das frentes. Obviamente, se precisar de ajuda para o ajudar, portanto, o mentorar a fazer esse trabalho de análise estratégica, de exercício estratégico, de reflexão, de ajudá-lo a desenvolver essas ideias através deste processo de mentoria, entre em contacto comigo, está aí o meu e-mail e vamos conversar, caso seja essa a sua vontade. E assim termino este episódio. Talvez traga num outro, porque eu acho que é muito importante falar destas
disrupções, desta ficção científica que é já uma realidade, que é o título aqui deste nosso episódio, porque a antecipação hoje vale ouro para as empresas que se querem manter competitivas, porque há muita concorrência e estamos no mercado global e muitas empresas neste mercado global já estão a trabalhar com esta realidade. Ok? Portanto, com isto deixo, até ao próximo programa e bons negócios para si.